sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim, então se você quiser saber o que eu vou descobrir no dia de hoje, fica aqui comigo. Gente, eu vou começar hoje na página 71, a gente tá quase acabando o livro. Eu tenho algumas observações aqui pra fazer que eu descobri, que até agora eu não tinha percebido. Eu tava comparando com o original em inglês e eu percebi que no original o texto é dividido em parágrafos. Em português é um único parágrafo, a página inteira. Eu acho que isso acaba dificultando um pouco a interpretação, porque se a gente tem a divisão dos parágrafos, a gente consegue mais ou menos organizar as ideias do narrador. Então, quando começa um assunto e quando termina um outro assunto, porque como o livro é narrado em forma de fluxo de consciência, a gente viu que é sempre uma bagunça. Então, se a gente tivesse essa divisão em português, eu acho que facilitaria. Não sei o que vocês acham. Vamos lá para a página 71 mesmo. O que eu vi de interessante aqui nessa página? Nós temos, pelo menos pra mim, a primeira evidência clara que o Henry é sim um cachorro. Até agora, eu sei que vocês me mandaram várias vezes nos comentários dizendo que o Henry era um cachorro, mas até agora não tinha nenhuma prova assim que eu pudesse realmente confiar pra dizer que o Henry era sim um cachorro, e agora a gente tem. Ele diz o seguinte: Henry, antes do nosso lanche de torrada com anchova e vários pratos quentes, jamais frugal, decidiu chamar ostensivamente a atenção, pulando em cima de mim. Então, finalmente, aleluia, uma prova de que Henry é um cachorro. E o que isso muda? O que isso muda é uma boa pergunta, porque a gente sabe que tem mais de um Henry, então é difícil definir quando é o cachorro e quando é o homem. Mas agora a gente sabe que aqui é o cachorro. Então a gente tem uma cena em que tem um narrador homem, provavelmente, fazendo a refeição com a May e com o Henry. Possivelmente um namorado da May ou um marido, não sei, alguma coisa do tipo. Porque já ficou meio claro, né, nas outras páginas de que a May tem alguma pessoa próxima, bem próxima. Como se fosse realmente um relacionamento. Outra coisa que eu achei aqui foi o seguinte: a gente tem uma citação do Alfred Tennyson de novo, só que aqui é uma referência a The Princess, que é na parte que ele menciona "não interpretem mal, porque eu não deveria interpretar a mãe espartana com emoção, blá 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 blá", é a parte do Alfred Tennyson, que já foi mencionado em outras páginas. Uma outra coisa que eu queria dizer sobre esse narrador aqui é que ele menciona que ele jamais foi frugal. Eu não sei se vocês lembram, mas na página 68, o narrador dizia que ele acabara de fazer o seu banho frugal. E o que me fez questionar foi o seguinte: eu acho que a escolha de palavras aqui não foi uma coincidência. Ou seja, se na página 68 o narrador tem hábitos que são frugais e na página 71 ele diz que não é frugal, então a gente pode talvez concluir que o narrador da página 68 não é o mesmo narrador do que o da página 71. Não sei se vocês concordam. Outra coisa é que lá na primeira linha ele fala sobre o capuz de religioso. Então vamos lá. No dia seguinte, entretanto, aquele capuz de religioso, se é que posso me expressar de maneira tão pouco científica, deu sinais que pareceram me indicar que estava fracassando após o sucesso inicial. Capuz também apareceu em outra página, não me lembro qual agora, mas eu lembro que eu comentei com vocês que eu não tinha entendido o que era o capuz naquela página, porque ele tirava o capuz, não sei se era May, acho que era May, que tirava o capuz de alguma coisa na mesa. E algum de vocês comentou que esse capuz poderia ser a tampa de uma caneta, o que faz muito sentido. Mas por que capuz de religioso, se for o mesmo capuz? E deu sinais de que estava fracassando após o sucesso inicial. Se aqui realmente faz referência ao capuz,
como caneta, como a tampa da caneta, isso significaria que o trabalho dele estava fracassando? É isso? Bom, além disso, ele menciona sobre o odor da rosa de maio. Então aqui tem uma flor, a gente sabe que quem entende de flores é o Clemente. Mas uma outra coisa interessante é que aqui em português ficou mais fácil de entender do que em inglês. Porque em inglês tá... acho que é só Red May. Só que May é tanto o nome da mulher quanto da flor. Então eu acho que fica um pouco mais confuso de você entender esse trecho em inglês do que em português. Aqui ficou um pouco mais fácil realmente. E a última coisa é essa outra citação que eu procurei e eu não entendi e não encontrei o que ele quer dizer com isso. Então, na última frase, a partir da última frase foi o trecho que eu não entendi. Quem que é esse jovem guarda costeiro que tentou provar sua descendência para Elsie? É isso, Se vocês entenderam essa última linha, deixem aí nos comentários. Agora vamos para a página 72. Gente, eu quero muito saber o que vocês acharam da página 72, porque a minha interpretação, não sei se eu fui longe demais com isso. Sabe o que eu entendi? Vamos começar pelo começo. O narrador diz que lamentou dizer adeus à velha Medeshan Steed. Por falar nisso, eu vi que tá faltando uma letra aqui. Deixa eu anotar. Eu não tinha visto isso. Tá faltando a letra S aqui. Deixa eu ver se no original também tá. Em inglês também tá sem a letra S e agora eu me questiono uma coisa. Se fosse Medeshan Steed, seria referência a um período histórico, um período anglo-saxão. Mas, sem a letra S, vira o nome de um hotel. Só que eu não sei se esse hotel já existia na época em que o livro foi escrito. Eu não consegui achar a época em que esse hotel foi construído. Mas, vamos supor que seja ou hotel ou período histórico anglo-saxão. Para minha interpretação, isso não faria muita diferença. Porque o que eu entendi com isso? O narrador lamentou dizer adeus a esse negócio. Vamos supor que seja a era, aquele período anglo-saxão. Mas foi agradável me sentar e sentir que afinal estava só. Tá bom. Agora, ele vai lá na frente, ele vai mencionar que ele estava numa rua uma rua da França. Ou seja, será que com isso ele quer dizer que ele estava um período lá na Inglaterra? Porque a gente sabe que tem um personagem que estava viajando na Inglaterra e que agora ele tinha retornado para a França. Será que é isso que ele quer dizer com isso? Ou eu tô viajando muito? Por isso que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês entenderam com essa página? Porque pra mim é isso. O narrador é aquele que estava viajando, que a gente acompanhou várias viagens ao longo de algumas páginas. E agora ele estaria de volta à casa dele, né? Em Paris. Ele fala de um vinho, ele fala de uma bebida, que ele fala que os lábios estavam mais pálidos do que ele gostaria, porque ele passou por um período muito desgastante para todos, não só para ele. Então, talvez algo relacionado aos assassinatos. E aí, quando eu pensei nisso, eu achei que fosse uma narradora mulher, porque eu não sabia que isso era um vinho, né? Depois ele disse que com um toque desse Claret de Pasquier, o lábio voltaria a ter cor. Eu pensei que ele tivesse falando de um batom, mas depois eu descobri que era o vinho. E aí ele fala que encontraram o velho e caro Pasquier em Paris. Quando eu li o velho e caro, eu já pensei naquele personagem, o velho, só que aqui eu acho que não é literal, tá falando sobre o vinho, eu acho. Numa rua, né, que disseram que havia um quê de inquestionável disciplina até nas casas de reputação questionável. Eu não sei o que vocês acham com isso, mas eu pesquisei essa rua lá na internet e eu descobri que é uma rua que tem algumas lendas, alguns casos de assassinatos e até de canibalismo. Então esse narrador tá lá, aparentemente, eu acho, né? Ele voltou dessa viagem da Inglaterra, ele voltou pra França, ele tá lá sentado.
talvez em um barzinho. E aí ele abre uma revista e ele fala sobre os contos. Ele foi lá ver os contos. E ele era a favor do amor. O que isso significa com isso? Talvez seja algo importante para as outras páginas desse mesmo narrador. Só que exalar o último suspiro nos braços de alguém nunca me seduziu. Ou seja, será que isso aconteceu com ele? Ou isso é um comentário a respeito dos contos que ele está lendo na revista? O abraço nos meus contos ocorria logo nas primeiras palavras e depois a trama. O que é que ele quer dizer com isso? Será que ele quer dizer que o começo é sempre bom e depois realmente acontecem as coisas que talvez não sejam tão boas? Por fim, ele menciona um romance, né, que ele diz, tá lá falando sobre os contos, mas que o romance em versão integral parecia ser melhor. E aí ele fala que o romance se chamava O Conquistador Selvagem. Eu vou dar uma última pesquisada aqui pra ver se esse é um livro que realmente existe ou se é só parte da Mandíbula de Caim. Olha, até existe um romance com esse nome, só que ele foi escrito em 1959. É isso mesmo, em 1959, então realmente não tem nada a ver com essa referência mesmo. Então isso é algo da Mandíbula de Caim. Não é uma referência externa, eu acredito. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre a página 75, eu vou pular 73 e 74, porque a gente já conversou sobre elas, então não estranhem se começar na página 75, tá bom? Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima investigação. Tchau!